Temos também a legenda, né? A legenda ou carimbo para os mais antigos, ela fica posicionada aqui na parte inferior, inferior direita do formato, tá? Então essa legenda ela deve conter algumas informações, né? O tipo de projeto, quem é o proprietário, quem é o RT responsável, né? Da obra, esse projeto refere-se a quê, né? Qual quadra que ele está, qual lote, ou seja, quantas folhas. Essa legenda ela é padronizada, tá? Essas medidas aqui vai estar lá na sala de virtual de vocês. Também os textos, né? Eles têm alturas, né? Definidas, né? Título, subtítulo, é tudo definido, tá? Então existe sempre uma técnica padronizada para representar o projeto, ok? Aí o eixo cartesiano, para quem não lembrava. Então a gente tem o eixo X e o eixo Y. Geralmente a nossa visão no projeto vai ser uma visão 2D, tá? Aqui um exemplo ó, desse gráfico aqui, ó, a gente vai olhar para o projeto, a gente vai ver um objeto lá, por exemplo, uma planta vai estar quadrada ou triangular, a gente vai ver 2D. E na nossa mente a gente vai ter que começar a enxergar ela 3D, tá? Fazer esse esforço aí, porque 3D já entra o eixo Y, o eixo X, e entra o eixo Z, que é a sensação de profundidade. Então, se eu desenhar um quadrado aqui na planta, né, e fazer um corte nele aqui, ó, mais na frente a gente vai ver, e mostrar que ele tem essa espessura, né, mostrar que ele está cortado, então automaticamente a gente já induz a isso aqui. Ah, tá. É um bloco parecendo um bloco de pedra, né, todo cortado. Ok? Só para você estar lembrando dessa parte que é importante. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê um projeto arquitetônico cheio de informação, a gente já desespera, mas fica calmo. Sempre a gente vai usar no projeto figura geométrica plana, conhecida, tá? Todo mundo conhece o círculo, quadrado, né? Conhece aí o retângulo, triângulo, não é isso? São figuras que todo mundo conhece. Então a gente tem aqui um exemplo de uma peça, né? Apesar de ser uma peça mecânica, que é mais simples. Então, antes de eu construir essa peça, eu fiz o quê? Eu fiz aqui um quadrado, um retângulo, né? Construí esse retângulo, né? Depois eu vim aqui construir mais um pedaço aqui parecendo com um retângulo, né? Se eu fechasse aqui. Depois a parte superior, né? Que se eu estivesse olhando a peça aqui, eu já vim aqui e coloquei um círculo, que é o furo passante. Depois eu fiz o quê? Outro retângulo. Vai ser sempre assim, você vai usar figuras que todo mundo conhece, tá? Esse tracejado aqui simboliza aqui que o furo é passante, aqui também. Mas assim, sempre vai usar essas figuras. Todo mundo conhece, tá? Só que no desenho, a gente tem que representar no mínimo duas vistas, tá? Porque esse exemplo aqui, ó, olhando para isso aqui. Se eu representar olhando para essa peça, fazendo uma projeção, todas essas três peças vão parecer iguais, né? Então aqui a gente não tem como discernir que tipo de objeto é esse, tá? Por isso que a gente faz essa segunda projeção aqui, ó, que aí a gente já consegue discernir. Ah, tá, isso aqui é um tronco de cilindro, né? Aqui, ó, já passando para cá, ó, a gente faz essa projeção, que é rebater aqui a vista, ó. Então aqui a gente está vendo, né? Que é um retângulo, né? Mas a gente vê, né, que a vista superior, ela é cilíndrica, né? Tem um círculo aqui, aqui já é quadrado e aqui já tem um formato de triângulo, tá? Então no desenho a gente sempre vai ter no mínimo duas vistas. Aqui só para a gente fechar, ó, quem nunca desenhou uma moeda, né? Às vezes vai fazer alguma coisa, pega uma moeda, um copo, coloca em cima da folha e faz aquele contorno, né? No caso aqui, ó, simbolizando como se a gente estivesse olhando aqui de cima, a projeção ortográfica é isso, você projetar o que você está vendo no papel, lógico, né? Você vai adicionar aqui uma dimensão, que é a dimensão do objeto. No caso aqui, só para a gente fechar, olhando aqui, ó, esse objeto, eu vou desenhar essa face dele aqui, ó, né, que eu estou colorindo. Então eu venho aqui, projeto ele do jeito que eu estou enxergando esse objeto. Lógico, colocando as medidas, né, que vão estar descritas lá, né? Essa medida aqui é a mesma medida aqui, ok? No caso aqui é o que vocês têm que começar a, como leitor, né, de um projeto, começar a interpretar. Aqui é uma vista superior, né, estou vendo de cima, né, olhando aqui. Aqui é uma vista frontal, então estou olhando aqui, né, e aqui é uma vista
lateral, né, que eu estou olhando aqui. Então, tanto a vista superior, né, a vista frontal aqui, ó, VF, ou a vista lateral, né, ela nos dá essa menção de que esse objeto ele é tridimensional, né, e ele existem essas características de contorno, ok? Então, queridos, a gente viu aí a parte de revisão de desenho, mas vamos entrar agora dentro do projeto arquitetônico, tá? O projeto arquitetônico, ele é a base para a elaboração dos demais projetos, tá? Chamados de projetos complementares, né? Que são aí o projeto estrutural, né? Que diz respeito a pilares, vigas, fundações, projeto elétrico, vai mexer com a parte de fiações, né? Elétricas, o projeto hidráulico, hidrossanitário, que vai ser a parte de água fria ou água quente, a parte também sanitária, né? Os tubos de esgoto, e outros projetos que poderão ser necessários no empreendimento, né? Como, por exemplo, o projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Que no Brasil já está começando a ser exigido aí pelo Corpo de Bombeiro, tá? Por isso, existe a importância de um projeto arquitetônico possuir informações completas, né? Para que os outros projetos complementares sejam assim, possíveis de inserir de maneira correta tudo que vai ser necessário naquele projeto ou naquela obra, tá? Para que seja concebido, né, e executado de acordo com a necessidade do empreendimento. Dá um exemplo básico, né? Você vai desenhar onde está uma porta ali no quarto ou onde está uma pia, né? Então o projeto hidrossanitário vai descer, onde está a pia vai descer a água, e onde você coloca a porta, ali o projeto elétrico vai descer um interruptor, né? Interruptor sempre próximo à porta. Então se você não desenhar onde tem uma porta, a pessoa pode não colocar um interruptor, né, onde você precisa, tá? No projeto arquitetônico, ele deve conter planta baixa, né, planta de situação, no caso aí a planta de locação da obra, cortes verticais, fachadas, planta de cobertura, todos esses detalhes, tá? No projeto arquitetônico, a planta baixa ela vai ter a função de representar os ambientes, tá? Sempre de forma projetada, beleza? Igual nós vimos a projeção ortográfica, onde são inseridas as cotas, que também, né, as cotas elas contêm aí as dimensões, né, ou medidas, tá? Além das divisões, sejam por paredes ou por portas. Além disso, né, a gente tem que indicar no projeto outros elementos, como piso, né, igual eu falei, bacia sanitária, no caso aí, no caso da construção rural, onde tem um coxo, né, se for um curral, onde vai ter um coxo, se for instalação de leite, onde vai precisar ter uma torneira, né, uma pia, um banheiro, ok? Tudo isso você tem que indicar para quê? Para identificar tudo isso e a pessoa que for fazer ter essa orientação de como utilizar essa edificação. Já a elevação, ela vai ter o objetivo de representar a visão do interior, né? Interior e exterior, porque você vai mostrar o edifício em corte, podendo representar ali fachada, né? Nessa elevação aí a gente vai poder compreender os detalhes, né, como a posição de janelas, portas, né, qual a altura dessa janela. A gente vai poder saber qual a altura do piso até a parte mais baixa do teto, né, que é chamado de pé direito, ok? As vistas laterais, né, em conjunto aí com cortes, né, todos os detalhes eles são numerados e indicados na planta baixa, tá? Isso serve para facilitar a localização de cada corte ou de cada fachada direto na planta, ok? Mas para maiores detalhes aí a gente vai ver um exemplo de um projeto arquitetônico na lousa, tá bom? Então, pessoal, a gente tem aqui um exemplo, tá? Vou começar do início para vocês o que é um projeto arquitetônico. Então a planta baixa que a gente costuma enxergar, né? Aqui a planta baixa, ela é um corte, né? Aqui representado no desenho bem interessante, representado que é um corte a uma altura de 1,5 m, ou seja, tudo que tiver aqui a 1,5 m de altura, a gente vai representar no desenho, ou você como leitor vai observar no desenho, tá? Se for 2 pavimentos, a gente vai fazer um outro corte, que é o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tem um corte longitudinal, muita gente vê essa palavrinha e acha que é um bicho de 7 cabeças, mas longitudinal é o mesmo que você falar o corte no comprimento, tá? Que é a parte maior da sua obra. Então aqui é o comprimento, né? No caso a gente vai ver aviário, né? Outros tipos de instalações mais na frente.
Então, o comprimento aqui é a parte longitudinal da obra, tá? A parte transversal, ela está ligada à largura, tá? Que é a menor dimensão aqui no caso, né? A gente pegando a largura e pegando o comprimento, né? Lógico que aqui o comprimento está maior. Então, lembra disso. Maior, mais longe, longitudinal. Mais curtinho aqui, ó, transversal, largura, beleza? Simulando aqui um corte, a gente fazendo aqui como está vendo aqui, ó, imaginando se você estivesse realmente cortando a edificação, né? A gente vai representar aqui, né, o piso, representar aqui que tem azulejo, né? Ou seja, você vai ver que aqui já é um detalhe que pegou a parte do banheiro, né? E também no projeto ele pode ter detalhes, né? Igual um detalhe específico de uma janela, beleza? A parte de cotas que eu mencionei é o seguinte, a gente fala cota no desenho, é isso aqui, tá? É toda essa parte aqui, ó. Então a gente tem primeiro a linha de chamada, que a gente vai pegar de onde a gente quer medir. Eu quero medir desse ponto até nesse ponto. Então eu vou puxar uma linha de chamada. Depois que eu puxo a linha de chamada, eu vou e coloco a linha de cota, né? E coloco a setinha, né? Pode ter pontinho, pode ter setinha e pode ter também esse tracinho que eu costumo fazer aqui, tá? No desenho normal. Isso. Depois que eu puxo a linha de cota, eu vou insiro, né? No caso aqui, ó, linha de cota, eu vou insiro o valor aqui, ó. No caso aqui é 25, né? Que está próximo aqui. Então, cota é basicamente isso, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei um exemplo rápido aqui para a gente ver de uma planta, né, arquitetônica. O que é isso aqui, ó? Lembra lá da figura conhecida, né? A gente desenhou o quê? Desenhamos aqui um retângulo, né? Aí nós viemos aí, apagamos aqui, ó, a porta, apagamos a janela. Vamos desenhar a borda da alvenaria? Vamos. Da parede aqui, ó, desenhamos um outro retângulo, né? Muito fácil, tá vendo? E depois a gente vai desenhar a porta, um outro retângulo, né? Vamos desenhar aqui a abertura, a projeção da abertura da porta, um semicírculo. Né? Então, são sempre figuras muito conhecidas, tá? E além também da gente ver aqui as cotas, né? Então, a gente pega aqui, ó, qual que é a espessura da parede, quanto tem dessa parede nessa, né? Então, a gente puxa a linha de chamada, a linha de cota e insere o valor da cota, ok? Temos também a escala, tá? Porque a gente vai desenhar um prédio, ou vai desenhar um curral, ou vai desenhar qualquer instalação, a gente tem que reduzir, porque ela não vai caber no papel, né? Por mais que o formato A0 seja grande, né? Quase 1 metro quadrado, a obra é bem maior. Então, a gente usa a escala de redução, tá? No caso aqui, as escalas mais conhecidas, né? São escalas 1:100, 1:200. No caso, planta de situação, a gente usa 1:500, tá? Mas aí tem que comprar um escalímetro, geralmente o escalímetro já é meio intuitivo, já você pega, eu quero usar a escala de 1:125, igual está na foto, ou usar a escala de 1:75. Então aqui ele já vem os padrões de escala, aqui ó, 1 centímetro, por exemplo, ou 1 metro, ou 1000, vai depender, né, 75, 750, aí eu sugiro vocês assistirem uma aulinha aí de escalímetro na internet, tá? É sempre isso, ó. O objeto está na escala 1:1, vou reduzir ele para a escala 1:2, ok? Ou seja, eu reduzi ele 2 vezes aqui, ó. No caso, tem objetos, que não é o caso nosso, que ele é pequeno, né? Eu tenho a escala 1:1, eu vou ampliar a escala. Então, aqui a escala 5:1, ou seja, eu ampliei ele 5 vezes. Mas aí tem que aprender a usar o escalímetro, tá? Quem for se tornar um bom desenhista. Aí, ó, temos aqui o projeto da casa. Vê que um projeto completo, né? A gente tem o formato, legenda. Temos aqui as duas plantas, né? Plantas superior e térreo, né? Temos os 2 cortes longitudinais e transversais, mas não se preocupem, né? Tá aqui o corte AA, a gente vai ampliar, tá? E tá aqui o corte BB, né? O corte BB tá aqui e o corte AA tá aqui, tá? Então a gente tem fachada, né? Fachada do muro, fachada da casa, planta de cobertura, planta de situação e perfil do terreno, tá? Às vezes o terreno lá não está plano, você vai construir um negócio, está meio assim, você vai ter que aterrar ou cortar, né? Então, legenda, tem todas essas informações. Então, a gente vai ampliar esse projeto por partes, eu vou mostrar para vocês. Aqui é o projeto da planta do térreo, né?
Então aqui tem a varanda, sala de estar, ou seja, se fosse uma instalação rural, igual a sala de ordenha, alguma coisa assim, a área de recebimento ou qualquer outra coisa, qualquer utensílio que vocês precisarem, vocês têm que identificar nesse projeto. Porque quem for fazer a parte hidráulica, por exemplo, igual que tem pia, ele já tem que projetar aqui tubulações de água aqui e tubulações de coleta de esgoto, tá? A parte elétrica também, vou precisar de um freezer aqui para armazenar o leite. Aí você tem que vir e colocar que você vai ter um freezer aqui, identificar a potência dele, se ele é bifásico, se ele é trifásico, porque quem vai colocar fazer o projeto elétrico precisa dessa informação para colocar a parte elétrica do jeito que você precisa. Então, por isso são essas informações. Quando é 2 pavimentos, no caso, a gente tem o pavimento superior, só para mostrar para vocês, tá? Vou sempre dando umas dicas assim com relação à parte civil e instalações rurais. Olha, os 2 cortes, tá? Identificados, lá na planta está identificado, tá, gente? A gente passou rápido aí, mas está identificado lá. Mostra pé direito é isso, ó. Aqui a parte embaixo da laje até essa parte desse piso. Aqui é o pé direito, ok? Eu quero saber o pé direito aqui de baixo, do piso até a parte de baixo da laje aqui, ó. Aqui já é pé direito, ok? Temos também aqui a parte de fachada, né? Cobertura, uma linguagem que a gente vai usar aí, ó, telhado, aqui é em 3 águas, né? A gente tem uma inclinação de telhado para cá, outra para cá e uma terceira aqui na garagem, né? No caso, independentemente, se eu tenho uma água, 2 águas, 3, 4, né? Tem telhado aí que tem até 8 águas. É a quantidade de inclinações que você tem no telhado, beleza? Aqui temos também nesse projeto a planta situação. A instalação rural, o que vai ser? Eu tenho a sede da fazenda aqui, a estrada está passando aqui, né? A estrada da fazenda, tem um acesso aqui e o curral, nós vamos fazer o curral aqui, tal instalação, ok. Tem que ser tudo identificado isso, né, na planta de situação. O terreno lá é um terreno totalmente acidentado, né? No caso aqui desse terreno aqui, ele é totalmente plano, tá, gente? Mas no caso do terreno lá na fazenda é todo acidentado. Então tem que identificar isso no projeto, por quê? Para prever um aterro ou para prever um corte, né? Tudo isso tem que ser previsto. E aqui está a legenda, né? Onde a gente vai mostrar, né, todos os detalhes técnicos, né? Informação, aqui é um projeto arquitetônico. Não, se fosse um estrutural, aqui é um projeto estrutural, ok? Identificar quem fez, no caso aqui tem algumas informações que vocês não usam, mas qual a quantidade em metros quadrados, tá? É a quantidade do terreno em metros quadrados também. Tanto metros quadrados da construção quanto do terreno. Por que é importante? Porque a maioria das obras hoje são orçadas em metros quadrados, beleza? Então, vocês viram que o projeto arquitetônico, né, a leitura da planta baixa é bastante simples. Temos que ser bons observadores, apenas isso, tá? Por isso o desenhista deve ter atenção na indicação dos objetos e o leitor, né, quem vai observar o projeto, tem que ter atenção nessa observação, né? Ver os detalhes, ler, né, as informações contidas tanto na planta quanto nos cortes, vistas e nas legendas. Geralmente contém identificações, tá, de todos os elementos construtivos. Agora a gente vai falar sobre o item 4 aí do nosso material didático, que são as unidades armazenadoras. Existem aí diversas unidades, tá? Diversos tipos. Os mais conhecidos são silos, né? Galpões e reservatórios. Eles são construídos para armazenar produtos agrícolas, né? No caso do reservatório, para armazenamento de água, beleza? As características técnicas, né, e a localização das unidades armazenadoras, elas vão estar relacionadas de acordo com a melhor logística, né, para a movimentação de máquinas na área de transporte, tá, do empreendimento agrícola. A capacidade de armazenagem, né, tudo isso vai estar aliado ao quê? A um levantamento da área de plantio, juntamente com a capacidade produtiva, né, levando em conta aí o tipo de produto que vai ser armazenado lá, tá bom?
Outro fator importante é a logística de transporte, né, em diferentes épocas do ano. Lógico que todo esse investimento vai depender muito do fator financeiro aí dos proprietários, tá? Os silos para armazenagem de grãos, né, geralmente são cilíndricos, né, geralmente os verticais principalmente, e de forma individualizada. Sua construção ela pode ser feita de quê? De chapa metálica, que é o mais usual, de concreto armado ou de alvenaria. Os silos eles apresentam condições necessárias para quê? Preservar a qualidade dos produtos durante longos períodos aí de armazenagem, né? Quando esses silos ficam agrupados, né, instalam vários silos do lado do outro, né, numa mesma unidade, eles levam o nome aí de baterias, tá? Baterias de silos. Temos também aí silos graneleiros, né, que é mais horizontal, tá, gente? A parte horizontal, ele ocupa muito espaço. De acordo com sua posição em relação ao nível do solo, eles podem ser classificados em elevados ou semi-enterrados. O silo, esses silos aí são horizontais, tá? Eles apresentam dimensões de base maior, tá? Que a altura, beleza? Ele vai consumir mais espaço, se comparados com os verticais, né? Exigem menor investimento por tonelada do que o silo vertical, beleza? Mas vamos ver um exemplo de silo na lousa. Às vezes a gente está falando essa palavra, algumas pessoas não podem estar assimilando, tá bom? Aqui nós temos dois modelos de silos, todos verticais, tá? Aqui a gente tem um silo suspenso, né? Não está encostando no solo, e vertical, feito de chapa metálica, né? E aqui também de chapa metálica, que eu falei com vocês que são os mais usuais, tá? Observem que aqui tem uma bateria de silos, ou seja, tem vários silos, né, um do lado do outro, e aqui também, né? Essa parte de estrutura que a gente vê aqui, ó, são correias transportadoras, né, que através de uma logística de transporte, é tudo mecanizado. Ela faz a alimentação do silo 1, silo 2, silo 3, ou seja, X horas dela funcionando, eles já sabem que já encheu o silo, ele para, movimenta para encher o outro. Tudo isso é mecanizado, ok? Agora a gente vai falar sobre, aliás, antes de a gente falar sobre silo graneleiro, tem outros tipos, tá, de armazenamento. Vou dar um exemplo para vocês, o de forragem. Eu peço que vocês estudem, tá, o nosso material didático da página 26 à página 28, tá? Agora sim a gente entra na parte aí dos armazéns graneleiros, tá? Geralmente eles são de grande porte, né? Além de terem aí grande comprimento, ele é mais estreito, tem pouca largura e grandes comprimentos. Suas características, assim, ele é bem simples de fazer, tá? Uma construção simplista, apresenta menor investimento, beleza? Eles são totalmente horizontais, né? Ele ocupa, igual eu falei antes, ele ocupa um grande espaço. Eles podem ter o fundo plano, mas o mais usual é o fundo em V, tá? É um formato em V. Essas unidades, elas são instaladas, as mais instaladas são abaixo do semi-enterradas, né? Um pouco abaixo do solo, tá bom? A principal finalidade desse armazém graneleiro está na facilidade de logística e arrumação, né? Também conservação. Vou mostrar um exemplo para vocês na lousa, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem o exemplo do silo graneleiro. Aqui eu estou mostrando ele cheio e vazio para vocês entenderem. Ele tem esse fundo em V, que tem uma porta de acesso aqui, ó, só para vocês verem a dimensão desse silo. Ele tem esse fundo em V aqui, ó, e aqui embaixo dele ele tem uma correia transportadora que retira o material, né, aos poucos, ela vai retirando o material, igual a gente viu lá na bateria de silos verticais. Ela vai e transporta, né, para outro local, aí onde vai fazer o carregamento em caminhões. E o descarregamento também, ele pode ser feito numa moega, né, que a gente chama de moega, e dessa moega transporta esse material até jogar aqui também, tudo por correia transportadora, tá? Então a facilidade dele, ele é basicamente feito de concreto armado, a facilidade dele é muito grande. Então você enche ele e da mesma forma o material sai dele, ou seja, é um local só e existe uma movimentação de material dentro do próprio silo, tudo automatizado.
Por isso que ele é mais usual, ok? Bom, prezados, finalizamos a nossa aula 2, né? Como o nosso material didático é bastante rico, né? Isso é muito bom, eu peço a vocês que estudem da página 30 até a página 36 para que vocês conheçam outros tipos de armazenagem agrícola, tá? A gente usou mais os principais aí, tá bom? Na aula 3 vamos falar sobre ambiência em instalações rurais. Peço que leia o material antes, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.